Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota, com Anderson Barbosa. Há mais de 5 anos eu apresento avaliações exclusivas e todas as novidades do mundo Toyota. Quero apresentar a vocês no quadro Toyota 0 km o novo Toyota Yaris XLS 2025 hatch versão topo de linha. Esse carro está à venda aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o valor abaixo na descrição de vídeo, e para mais informações o contato afixado no comentário abaixo. O hatch compacto chega com algumas novidades e eu quero apresentar todos os detalhes no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes do hatch compacto da Toyota, partindo aqui da sua frente, dos faróis, que tem o conjunto aqui em LED, com a luz de condução diurna, aqui esse filete que atravessa toda a parte do farol, os dois pontos aqui mais acima também em LED com farol alto e baixo e acendimento automático, indicador de seta que é com a iluminação halógena, todo detalhe cromado e também preto brilhante que realmente realça essa parte aqui do farol. À sua frente aqui na parte do para-choque os vincos que são bem pronunciados, com essa peça com um detalhe aqui em preto brilhante, onde fica localizado o farol de neblina que é em LED, diferente dos outros modelos de entrada intermediária. Essa aqui é a versão topo de linha. Também todo esse detalhe aqui em preto brilhante que já se une aqui na grade frontal, com todo esse detalhe na trapezoidal, lembra muito aqui a frente do Corolla aí 2015 até 2018, 2019, com todas essas aberturas de área aqui em preto brilhante, que realmente fica bem destacado. E essa cor que é diferenciada, que é um azul titã, que realmente fica bem destacado aqui. Esses detalhes aqui em preto brilhante, esse detalhe cromado, as aberturas de área que faz toda essa silhueta aqui com detalhe em preto brilhante, e esse detalhe que já invade essa parte do farol que realmente fica bem destacado. Aqui você tem um logo translúcido da marca, onde temos os sensores com um radar do sistema Toyota Safety Sense. Identifica apenas veículos, ele tem um sistema pré-colisão com frenagem semi-autônoma e também alerta de mudança de faixa involuntária. Mais acima, na parte do para-brisas, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. A sua motorização é 1.5 flex aspirado com 110 cavalos, com torque de 14,9 kgfm a 5.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com injeção do tipo multiponto. E ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 velocidades com conversor de torque. Ele tem um tanque de 45 litros e autonomia urbana em torno de 12,2 km por litro na gasolina e 13,8 km por litro em uso rodoviário. A autonomia com tanque de combustível aproximadamente em torno de 550 km em uso urbano e uso rodoviário em torno de 620 km. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos aqui desse modelo. No capô, manta acústica e também a manta entre a parte do painel e o motor. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, a sua curtida, e se você puder hypar esse vídeo aí abaixo nos comentários, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você, se inscreva em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, que tem um detalhe aqui todo diamantado, das bodas vindo até o centro, com a pintura em preto brilhante. O perfil dos pneus é 185/60, roda de 15 polegadas em liga leve. O comprimento aqui do veículo são 4,14 metros e aqui você tem o vão livre de solo de 15 centímetros. Na caixaria de roda, todo esse detalhe aqui que faz o contorno com esse vinco aparente, esse contorno aqui também na parte lateral indo até a segunda porta e mais abaixo aqui também esse vinco bem aparente da primeira porta até a segunda porta. Na coluna A, esse detalhe aqui em preto fosco e aqui abaixo também.
repetidor de seta, rebatimento eletrônico do retrovisor. A cor predominante aqui é um azul titã metálico. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa cor. As maçanetas também são na cor do veículo, a coluna B com detalhe em preto fosco e essa versão que é a topo de linha conta com teto solar. É bem interessante esse detalhe. Na coluna C, todo esse acabamento em preto brilhante e toda a parte envidraçada com os detalhes aqui em preto fosco. A suspensão traseira aqui é com eixos de torção e agora eu quero mostrar os detalhes aqui da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes aqui na parte traseira começam com os vincos que são bem pronunciados na parte do para-choque, onde temos o detalhe aqui com refletor noturno para ajudar na visibilidade. Ele não conta com sensores de estacionamento ou traseiro, mas pode ser instalado numa concessionária Toyota. As lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, o sistema de iluminação em LED aqui, somente nesse filete mais acima. Parte de indicação e as outras lâmpadas são do tipo halógena. Os vincos bem pronunciados também na parte aqui, mais acima da tampa traseira e também a inscrição XLS com os detalhes cromados e aqui essa peça em preto brilhante, onde temos o logo com detalhe cromado. Limpador de vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, um spoiler integrado na cor do veículo com antena aqui na parte do teto. Para fazer a abertura aqui do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro. Você tem aqui uma capacidade de carga nesse hatch compacto de 310 litros, que é uma boa opção aqui com certeza. Os ganchos aqui do lado esquerdo e direito que você consegue estar utilizando tem capacidade de 2 kg para fazer a utilização, também iluminação halógena, todo o espaço aqui você consegue estar puxando essa parte, você tem um kit de ferramentas aqui, também o step de uso temporário com a roda em aço para você fazer a troca se necessário, o tampão mais acima com os detalhes aqui em preto fosco e a alça para que você possa estar puxando para fechar aqui o porta-malas. Ele conta com a câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como essa parte de funcionamento. Na parte de segurança ele conta com freios a disco somente nas rodas dianteiras, com ABS com EBD, BAS, assistente de rampa e 7 airbags no total, sendo 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,55 m de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar para mostrar para vocês aqui a questão do espaço. Praticamente sobra em torno de 2 dedos, como vocês podem ver na imagem. O teto nessa versão hatch é preto, na versão sedã é cinza. Ele tem as alças aqui no teto. Essa versão XLS conta com teto solar que traz mais luminosidade aqui no seu interior. Portas e vistas santo aqui do lado do motorista e do lado do passageiro e também 2 tomadas com o tipo de saída aqui a convencional 2.1 ampere. Isso vai facilitar muito para você recarregar o seu celular para quem vem aqui na fileira traseira. Revestimento do banco aqui em couro ecológico, bem macio ao toque, com a parte mais lisa, os pontilhados aqui ao centro e as costuras aqui aparentes. Eu vou descer aqui para mostrar ainda a fileira dos bancos traseiros. Ele tem cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço com a opção para 2 porta-copos e também Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. E alerta de afivelamento para os 3 ocupantes aqui atrás. O assoalho aqui, olha, é praticamente 100% plano, isso é bem bacana, referente ao espaço aqui que você tem no modelo. E apertando esse botão, o banco aqui ele é bipartido, 60 por 40, então não coube algo lá no porta-malas de 310 litros, tem como descer um dos 2 lados aqui para utilizar, enfim, isso realmente favorece bastante nessa opção do modelo. Revestimento da porta aqui é em couro nessa parte aqui, bem macio ao toque com a costura aparente, aqui já é no plástico rígido, com um detalhe em preto fosco, aqui os puxadores com um detalhe aqui cinza metálico, essa peça com acabamento em preto brilhante, acionador do vidro elétrico com a função autodial, sobe com um toque só o alto-falante e também aqui um porta-garrafas e um nicho aqui na porta do Yaris. A sua chave é do tipo presencial, com uma inscrição Toyota do outro lado aqui, o alarme perimétrico, você consegue estar fazendo a utilização, basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo através da Smart Entry. Vai trazer com certeza muito mais comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes aqui na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você tem ajuste de altura. Aqui você consegue fazer o ajuste da inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. A abertura do tanque de combustível, que são 45 litros. A inscrição Yaris. Aqui você consegue fazer a abertura do cofre do motor. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota Yaris XLS
topo de linha 2025 que já está em funcionamento. Ele aparece a silhueta aqui com a inscrição Yaris nessa tela de 4.2 em TFT. A novidade aqui é uma nova multimídia da Pioneer, que tem conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, porém não é sem fio, é via cabo. Ficou uma multimídia mais intuitiva ao toque. Basta clicar aqui na opção aqui, OK. Você tem aqui todas as partes aqui do menu central. Aqui você apaga a tela, você mantém o visor desligado caso você esteja viajando. Aqui você tem a opção para o dia e à noite passar as estações de rádio, a opção aqui para você estar fazendo o comando de som e o botão com o volume para aumentar ou diminuir. Você também tem aqui as opções com configurações. Você vem aqui, tem favoritos, também aqui toda a parte de configuração do sistema que você consegue fazer, mudar o tom aqui referente à cor, iluminação, tema, um ajuste legal que são os sinais de vídeo, também aqui a conexão via Bluetooth para você fazer a utilização também, que é bem interessante. Parte com equalização de som, então você tem aqui e consegue estar equalizando de acordo com aquilo que você queira. Também a parte aqui que você consegue fazer a pesquisa para poder estar utilizando também, ou você clica aqui, ele já vai parear via Bluetooth também. Isso é bem interessante para você estar utilizando. Só que tem um detalhe bem interessante aqui também que eu vou mostrar para vocês. Essa parte aqui, com esses ícones, você consegue estar optando aqui entre rádio, Bluetooth, pendrive, Spotify. Também aqui a opção de música, e vindo aqui nessa opção AV, você tem aqui, além desses ícones, como eu falei para vocês, entrada auxiliar de vídeo, de som, você tem a opção aqui com câmera view, que não tinha anteriormente. Então você tem a opção com a câmera de ré aqui, que você pode acessar em qualquer momento, não precisa estar ali colocando na indicação de ré. Memorização de rádio aqui, que são 6, e você tem também aqui essa parte que você consegue estar utilizando. Você vem por aqui dessa forma também. Ficou uma multimídia bem mais intuitiva ao toque, mais fácil para estar utilizando, da marca Pioneer. Mas o sistema de som não tem a assinatura da Pioneer. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa parte da multimídia. No console central, os detalhes aqui em cinza metálico, prata, também preto brilhante, e vem até mais abaixo esse detalhe cinza, e também aqui ó, a parte cromada, que realmente fica bem destacada. Botão Start-Stop para fazer ignição aqui no veículo, as saídas do ar-condicionado, que é do tipo digital de One Zone, então você consegue colocar a temperatura desse lado, o fluxo do ar-condicionado, aqui você ativa o ar-condicionado, aqui o reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, aquecedor aqui do vidro traseiro, também onde você vai direcionar o ar-condicionado e aquecedor aqui do para-brisas. Também aqui você consegue estar desligando ou no modo automático. Essas são as opções que você tem aqui. Também quando você liga o veículo, ele vai aparecer aqui 3 pontos, que é referente ao afivelamento lá do cinto traseiro, dos ocupantes lá atrás. Isso é bem interessante também. 2 porta-copos aqui, você tem também o detalhe aqui com toda essa parte com as ranhuras que são bem aparentes, e aqui o câmbio automático, que é do tipo CVT, que vai simular 7 velocidades. A opção com câmera de ré, como eu vou mostrar para vocês aqui. Aí vocês vão ver essa parte de definição de tela. Quando você esterça o volante aqui, ele não vai ter a opção do ângulo do volante que você está colocando, somente as linhas aqui para poder estar fazendo aqui o distanciamento. Descendo aqui para a opção Drive, você tem as trocas manuais para o lado esquerdo. Então você tem aqui da primeira à 7ª para poder estar fazendo a troca à frente ou fazer as reduzidas aqui para trás. Uma descida de serra, como um freio motor para você utilizar aí para uma retomada de curva também é bem interessante. Freio de estacionamento continua sendo manual, um porta-trecos aqui ao lado, que você pode colocar o seu celular deitado aqui nessa tomada 12 volts para utilizar. Um descansa-braço revestido em couro aqui com a linha bem aparente, você puxa aqui. Tem também uma tomada USB convencional A para você colocar aqui o seu celular de smartphone para fazer o pareamento ali com Android Auto e Apple CarPlay, e todo espaço para você estar utilizando aqui no interior. Revestimento do banco dianteiro em couro ecológico, com essa parte mais lisa e a costura aparente, e aqui todos os pontilhados ao centro. Essa parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, o quebra-sol com a opção do espelho, que você pode estar fazendo a abertura aqui e ligar também a iluminação halógena aqui na parte do teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. O retrovisor, que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro vindo atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. Você consegue ligar também aqui a iluminação halógena aqui no teto. O teto solar você tem 2 opções, aperta esse botão, ele vai manter ali elevado,
Já esse outro botão que tem aqui, você vai fazer a abertura do teto solar. Ele tem um sistema de esmagamento, se você colocar um dos dedos aqui, não vai ter o perigo de estar esmagando ali por conta do sistema anti-esmagamento. Isso é bem interessante também para poder estar fazendo uso no dia a dia. Com certeza, aqui no detalhe do painel, toda essa parte no plástico rígido em preto fosco, com a imitação de costura, essa parte em cinza metálico com a saída do difusor do ar-condicionado. Porta-luvas aqui, ele desce bem devagar, tem um espaço menor e um outro maior aqui para você estar utilizando. Os tweeters ali referente ao sistema de som e toda a parte aqui mais acima é no plástico rígido com acabamento em preto fosco. Os comandos aqui na porta do motorista, todos eles são iluminados com os 4 vidros elétricos com a função auto-down. Ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, também a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo também como do lado direito, e rebatimento elétrico dos retrovisores. Basta apertar o botão aqui, você tem a sua opção para estar rebatendo aqui também. E também o detalhe que você tem na parte do painel aqui, ó. Você consegue ativar ou desativar o alarme volumétrico aqui no interior. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme aqui no interior do veículo. Você consegue também ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade aqui do modelo. E mais abaixo aqui você tem os modos de condução, o modo Eco e o modo Sport, para trazer mais economia. O Sport ele vai fazer a troca simultânea do sistema automático para você ficar com um giro maior no motor. E referente ao sistema Toyota Safety Sense, esses 2 botões aqui acima. Como eu falei para vocês, referente ao sistema, ele faz identificação apenas de veículos, não faz de pedestres. E aqui ele tem um sistema de alerta de mudança de faixa involuntária. Se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, mas ele não vai corrigir a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. É simplesmente um alerta. E aqui também, mais abaixo, o sistema pré-colisão, que se você mantém ativo e numa medida de risco ali evasiva, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. E um outro detalhe interessante é o sistema também. Se você está com muito sono, fadigado ali, oscilando a direção, ele vai te dar um alerta sonoro e visual com a xícara de café, informando que se você continuar dirigindo dessa forma, você pode causar um acidente. Isso realmente é bem interessante. Mas o sistema Toyota Safety Sense aqui não tem o ACC, apenas o controle de velocidade de cruzeiro aqui para você setar a velocidade para ajudar aí numa viagem por conta do câmbio automático. Revestimento do detalhe aqui do volante em couro, bem macio ao toque. O volante tem apenas regulagem de altura, não tem regulagem de profundidade. Ele é multifuncional, com os detalhes aqui para você fazer o comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, e aqui do outro lado os comandos referente ao computador de bordo. Você consegue fazer as trocas manuais aqui pelo pedal shift no volante também. E aqui o painel, que é bem simples, apenas com iluminação branca e azul, com conta-giros, velocímetro, e aqui você vai ter uma tela de 4.2 em TFT, com indicação de relógio, indicação aqui com a troca do câmbio automático, também indicação com a temperatura exterior, velocímetro digital e mais abaixo aqui o marcador do tanque de combustível, como eu falei, 45 litros. E detalhe, você tem aqui referente à autonomia, consumo instantâneo, consumo médio, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem aqui no tanque. Seta para o lado direito aqui, ó, você tem a parte de economia, marca aqui até o valor aqui referente que você está abastecendo, para você rachar numa viagem entre 4 pessoas, enfim, ou numa viagem com a família, você consegue estar acompanhando ali todos os detalhes. Colocando para baixo aqui você tem também os históricos de consumo, comparativo de consumo, até mesmo aqui uma classificação com a viagem mais econômica que você fez até então. Aqui os sistemas de segurança que você consegue ativar ou desativar, e para o lado direito todas as configurações gerais que você tem aqui no veículo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Yaris XLS 2025. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar todos os detalhes aí mais abaixo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima! Para você que acompanhou esse vídeo até aqui, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. O primeiro salve de hoje vai para Gildásio Gomes, da cidade de Tenente Ananias, lá no Rio Grande do Norte. O segundo salve do canal vai para Gilberto Sobrinho, de Caldas Novas,
em Goiás. O terceiro e último salve de hoje vai para Adolfo Hahnemann, da cidade de Curupá, aqui na nossa Santa Catarina. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!